Fala galera, paz do Senhor. Eu vim falar um pouco sobre o que aconteceu comigo ontem. É uma experiência que eu tive ontem. Ontem teve uma vigília aqui onde que eu moro, perto de onde que eu moro, na praça. Só que eu não tava querendo ir por conta que eu tinha trabalhado, eu tava morto, tava querendo descansar, tava querendo dormir. Só que a minha mãe foi. Eu perguntei à minha mãe se eu queria que eu levasse ela até essa vigília. Só que a Bíblia fala que aquele que é filho de Deus, aquele que vive pelo Espírito, é como se fosse um vento que não sabe para a direção de qual, para onde que vai e para onde que volta. E quando eu fui levar a minha mãe nessa vigília, acabou que eu fiquei na vigília com roupa de dormir. Roupa de dormir assim, com short, tactel, com uma camisa sem manga. E eu fiquei lá na praça, lá vendo o culto. Só que teve uma hora que aonde estava o culto estava sendo na praça, no meio da praça, que ali tem um buraco assim dentro, e as pessoas estavam ali dentro. Só que ao redor do culto tinha pessoas bebendo, fumando maconha, fumando cigarro, fazendo de tudo, irmão. De tudo. Pessoas que iam até o culto com bebidas na mão e adorando a Deus, louvando hinos. Pessoas que sentem falta da presença de Deus, pessoas que sentem falta de ir para a igreja, que é só ela ouvir a palavra, é só ela escutar um louvor que ela lembra da falta que ela sente do Pai. Só que eu comecei a olhar ao redor daquelas pessoas bebendo, crianças bebendo, enfim, outras coisas acontecendo que eu não vou falar, né? Só que eu comecei a sentir uma tristeza no meu coração, irmão, tão grande que eu não consigo nem explicar pra vocês. Era muito grande. Que eu não gosto de chorar na frente de ninguém. Minha mãe tava do meu lado e eu segurei meu choro, meu olho ficou cheio de lágrimas. Só que eu não chorei, porque eu fiquei me segurando pra não chorar. Só que eu senti a tristeza do Espírito Santo. Que quando eu olhei para aquelas pessoas, eu falei assim, ó. Eu comecei a pensar. Falei assim, cara, essas pessoas que estão aqui, todo mundo pode olhar para elas de uma forma. Ah lá, tá em adultério, tá em pecado, tá indo pro inferno. Só que quando eu olhei para elas, eu olhei assim, ó. Cara, aquele ali, ó, pode ser um pregador. Aquele ali pode ser um pastor. Aquela ali pode ser uma missionária e a gente nem sabe. Aquele ali pode ser desviado. Porque quando a gente tá em uma bolha, a gente acha que só a gente está fazendo de fato a vontade de Deus, mas não é bem assim, gente. O mundo tem 7 bilhões de pessoas e deve ter até mais, porque a gente tá... As pessoas estão igual o coelho, meu irmão. Cada 10 segundos é 50 crianças nascendo. Então, imagina esse mundo todo, tu acha que só você tem chamado? Ou você acha que só você tem um propósito de Deus na sua vida? Então tem pessoas que estão afastadas, tem pessoas que nem conhecem a Deus, mas tem um chamado, tem um propósito de vida, mas que estão vivendo naquele mundo, escolhendo viver aquele mundo. E é aí que eu lembro que quando eu fiquei triste, com o coração apertado, eu me lembrei de um versículo que vai dizer assim, ó, e nos últimos dias os homens serão mais amigos dos teus prazeres da carne do que amigos de Deus. Nos últimos dias será pior que Sodoma e Gomorra. E meu irmão, eu não vou ficar aqui explicando o que eu vi, porque senão, já sabe, né? Eles podem falar da gente, mas a gente não pode falar deles, porque senão você é isso, você é aquilo, enfim. Eu vindo pra casa, passando pela praia, as coisas que eu tava vendo, irmão, eu vi que de fato a gente tá sendo pior do que Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo uma era pior do que Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra eram 2 cidades. Hoje em dia a gente tá vivendo num mundo que é assim, não é só no Brasil, não é só aqui no Rio, é no Brasil que é dessa forma. Então eu fiquei triste de ver aquilo, não com raiva, fiquei triste porque eu me peguei naquela situação. Eu era igual a eles, eu vivia igual a eles, eu bebia igual a eles.
eu fazia tudo aquilo. Só que quando Deus nos limpa, a gente acha que a gente está bom, perfeito o suficiente para levar a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Só que a verdade é que a gente não é melhor que ninguém. Porque quantas vezes você erra com Deus? Quantas vezes você entristece a Deus? Esses dias atrás eu tive uma experiência que uma pessoa que eu ajudei, eu fui ombro amigo, quando eu precisei, quando eu quis desabafar com essa pessoa nem quis ouvir o que eu tinha para falar, nem quis estar comigo e quis ir embora. E na hora eu fiquei chateado, que eu fiquei assim, caraca, tá vendo aí, Senhor? É isso aí que eu fico irritado, porque a gente faz de tudo para ser uma melhor pessoa, a gente faz de tudo para ser uma pessoa melhor para as outras, para ajudar, para acolher. E quando a gente precisa, a gente não faz nada, a pessoa já pensou em ir embora, nem me deu ouvidos. E quando eu fui para a praia, eu fiquei esperando a minha mãe chegar. E o Espírito Santo começou a falar assim comigo, ó. Isso que ele fez contigo, você faz comigo praticamente todos os dias. Quantas vezes eu fiz coisa para você e você pensou em me abandonar? Quantas coisas eu fiz por você e você ficou afastado da minha presença? Quantas vezes eu fiz por você e você não reconheceu? E quando o Espírito Santo falou isso comigo, na hora eu falei assim, tá bom, Espírito Santo, já entendi que eu não posso nem reclamar mais. Não posso reclamar de traição. Sabe por quê? Quando você conhece a pessoa do Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo é tão perfeito. O Espírito Santo é tão real, é tão maravilhoso. Uma pessoa viva, verdadeira, que tem sentimentos. A Bíblia vai dizer em Isaías que Deus ficou contra o povo de Israel. Sabe por quê? Porque eles entristeceram o Espírito Santo. E Deus se tornou inimigo deles. Por causa do Espírito Santo. Por causa do Espírito Santo ter ficado triste, Deus ficou contra o povo de Israel. O que você acha que o Espírito Santo é para Deus, irmão? O que você acha que o Espírito Santo tem que ser para você? Essa pregação aqui agora não é para ficar pregando morte, pregando o inferno para a vida das pessoas. Essa pregação é para você reconhecer que quem é o Espírito Santo. Para um pouco, reflita nisso, fala para ele, Espírito Santo, eu tô te agradando? Começa a olhar para sua vida, irmão. Não tem como você tirar um cisco dos olhos do teu irmão se no teu tem uma trave. Isaías vai falar do povo, da geração dele, vai dizer assim, ai desse povo que é mentiroso, ai desse povo que é adúltero, ai desse povo que é fornicador, ai desse povo que é beberrão. E ele vai falando mal de todo mundo, até ele olhar, ter uma visão que ele olha os anjos rodeando a Deus e ele vê uma visão de dentro do céu. Quando ele olha essa visão, ele fala assim, ó, ai de mim, que sou um homem de puros lábios e habito no meio desse povo de puros lábios. A partir do momento que você entra na presença de Deus, meu irmão, tu não consegue enxergar ninguém, tu não consegue ver o erro de ninguém a não ser o teu. Quando Jesus está na mesa para falar assim, ó, um de vocês há de me trair, se fosse na nossa geração, todo mundo ia sair apontando para todo mundo. Eu acho que foi ele ali, ó. Não, eu tenho certeza que foi ele ali. Ó, eu nunca confiei naquele ali, ó. Aquele ali para mim é o que vai trair Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus fala isso, os discípulos começam a falar assim, ó. Mestre, será que é eu? Mestre, sou eu? Todo mundo começa a se perguntar. Mestre, porventura sou eu que vou te trair? Ninguém começa a apontar ninguém, porque na presença de Deus tu não consegue apontar o erro de ninguém, a não ser olhar para si mesmo. Quando eu olhei para aquelas pessoas de ontem, eu não fiquei com raiva, não fiquei com ira. Eu lembrei quem eu era de fato, sem a presença de Deus. Falei assim, caraca, eu era isso. E hoje em dia, se eu piscar e ficar 10 segundos de olho fechado, eu volto a se tornar eles. Porque
A presença de Deus nos limpa, irmão. Nos purifica todo santo dia. A gente não é merecedor. Para de ficar olhando o erro, o defeito dos outros. Leva amor, leva a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é real. E pessoas, ainda mais a geração que a gente vive, que qualquer palavra que você fala, a pessoa já fica se doendo. Ai. Tá entendendo isso? Claro que você tem que falar a verdade, você tem que pregar a verdade, a palavra é genuína. Só que a palavra de Deus também é amor. Quando o povo vai trazer uma mulher que estava em adultério, fala assim, aí ó, a lei de Moisés manda matar. E aí, o que você vai lá ir pra gente, Jesus? Jesus vai levantar a cabeça assim, ó, que ele estava escrevendo no chão, ele vai levantar a cabeça e vai dizer assim, ó, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia fala que dos velhos até os moços, até os mais jovens, cada um foi largando a pedra e indo embora. Jesus olha para a mulher e fala assim, onde que tá teus acusadores? Ela, Senhor, não tá aqui não, foi embora. Pois é, nem eu te acuso, mulher. Vai e não peques mais. Jesus, ele lança amor para depois lançar a exortação. Quer exortar alguém? Exorta em Cristo. Exorta no Espírito e não na carne. Porque tem pessoas que para salvar uma alma é uma luta, mas para afastar 10, afasta em uma fala. E essa é a palavra que eu deixo aqui para vocês hoje. Conheça o Espírito Santo. Só faça essa pergunta para ele hoje. Fala, Espírito Santo, eu tô te agradando? Só isso. Pai do Senhor, que Deus te abençoe a todos.